Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula número 3, agora de Química 1, desenvolvendo cálculo estequiométrico. Bom, primeiro explicar para vocês o significado dessa palavra aí, que parece mais complicado do que na verdade é. Bom, metro é medida e estéquio é equilíbrio. Então nós vamos aqui demonstrar representação de alguns cálculos para que a gente consiga fazer produções equilibradas, para que a gente consiga mostrar como é que na indústria as coisas são produzidas, como é que por exemplo, uma indústria de alimentos consegue fazer sempre o alimento X com o mesmo sabor. Como é que a indústria, quando compra certa quantidade de matéria-prima, consegue exatamente gerar aquela quantidade de produto esperado. Tudo isso é utilizado em grande escala na indústria. No laboratório nós trabalhamos também. E até na nossa casa a gente trabalha com isso, quando a gente usa uma receita. Ah, você quer fazer um bolo de cenoura. Você sabe que você já fez um bolo e ficou gostoso. Aí você usa sempre aquela mesma receita. Se você varia um pouquinho a receita, você corre o risco de ter um produto um pouquinho diferente do esperado, não é isso? Então isso vai estudar a estequiometria, que é um assunto da química que a gente precisa do conhecimento de mol, que a gente já viu um pouquinho, então nós vamos agora relatar em alguns momentos a palavra mol, fazendo uma lembrança ao que a gente já tem conhecimento, tá bom? Bom, exemplo que eu estou citando aqui para vocês. O Brasil tem uma reserva mineral muito grande de hematita. Hematita é um minério de ferro. É com o minério de ferro, a hematita, que se fabrica o aço. E, infelizmente, ano passado aconteceu lá em Brumadinho aquela tragédia, né, do soterramento de mais de 300 pessoas. Foi justamente um dos dejetos da mineração, da retirada do minério de ferro das montanhas lá de Minas Gerais. Então, a gente tem bastante minério de ferro, consequentemente, nós temos condições de fabricar produto com minério de ferro. O minério de ferro é uma commodity, com ele eu gero produção. Só que o Brasil, infelizmente, ao invés de produzir muito aço, o Brasil vende a commodity. Por exemplo, a China vende o minério, aí a China e o Japão fabricam aço, depois vende o aço pra gente. Tem alguma coisa errada, né? Nós temos condições de fabricar o aço, inclusive os aços especiais, mas infelizmente nós somos um gerador de venda do nosso minério para outros países. Mas enfim, vamos imaginar uma situação prática de um engenheiro industrial que está numa fábrica que a gente chama de siderúrgica. Siderúrgica é a fábrica que produz exclusivamente aço comum e aços chamados especiais, e ele tem lá que fabricar uma certa quantidade de aço. Vamos imaginar que ele queira produzir uma massa, num certo momento lá, de 1 tonelada de aço. Aí o que ele sabe que ele precisa para produzir aço? Bom, o que é aço? O aço é o ferro purificado, é o minério de ferro puro. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando aqui uma equação, por sinal muito simples, de uma etapa de produção do aço, tá? O minério de ferro, que é a hematita, ele não é constituído apenas de ferro e de oxigênio. Eu coloquei aqui como um exemplo, como se fosse uma condição ideal. No minério de ferro, que é a hematita, tem silício, tem fósforo, tem enxofre, tem outros chamados venenos industriais, outras impurezas. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos um minério que fosse basicamente o óxido de ferro, que é o ferro oxidado. Aí, para ele virar aço, ele tem que perder o oxigênio. Isso daqui, ó, o ferro, é a representação do aço. O aço, na verdade, gente, não é só ferro. O aço é ferro com uma pequena fração de carbono. Mas vamos imaginar que o nosso tivesse uma quantidade tão pequena de carbono que ela fosse irrisória, então nem representada na equação. Então eu estou mostrando o seguinte, como é que se faz essa fabricação, essa purificação? Eu pego o minério de ferro, que é a hematita, coloco no forno, que se chama alto forno, onde a temperatura chega a mais de 1200 graus. Por que tanto calor? Para que atinja-se a temperatura, o ponto de fusão. O que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando esse minério está incandescente, eles vão acrescentando nesse forno também carvão, carbono.
e outras substâncias, fundentes, substâncias que retiram impurezas. Mas vamos imaginar que a nossa produção fosse só essa, como eu disse para você, uma condição ideal que não é real. Esse carbono, o que ele vai fazer de acordo com o produto? O que ele levou embora do minério? Ele levou embora o oxigênio, formando gás carbônico, que sai pela chaminé, sai pela torre, que é impureza, que é poluente, que se a indústria deixar esse poluente passar para a atmosfera, ele é um gás de efeito estufa, então ela tem que tratar esse poluente, inclusive. A indústria do aço é uma grande poluente, então ela tem que tratar os seus resíduos. Então vamos imaginar que a gente esteja lá numa indústria, numa siderúrgica produtora de aço. Aqui em Mogi nós temos a Gerdau, né, que é a indústria produtora de aço. E aí nós tenhamos que produzir 1 tonelada de aço puro, de minério purificado. O que o engenheiro vai precisar saber? Qual é a massa que ele precisa de minério? Porque ele vai ter que colocar o minério no forno para dali, daquela quantidade, ele extrair aquela quantidade necessária de 1 tonelada. Isso é um cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, ele baseia-se em quê? Ele baseia-se numa equação, num probleminha, numa situação que é representada por uma equação. A equação vai nos desencadear a resolução do exercício. Então ele fala assim, olha, é dada a equação, óxido de ferro mais carbono produz ferro puro e CO2. Quero produzir 1 tonelada de ferro, quanto que eu preciso do minério? Logicamente que vai ter que usar carvão também, mas vamos imaginar que a pergunta fosse só a respeito do minério. Ele poderia perguntar quanto que eu preciso de carbono, quanto que eu vou gerar de poluente, são várias coisas que eu posso tirar daí. Mas vamos imaginar que nesse exercício, a única pergunta fosse quanto tem que abastecer esse forno de minério para tirar 1 tonelada de aço, tá? Bom, a equação foi dada. Existem alguns exercícios onde você tem que montar a equação. Esse não. Esse vamos imaginar que é um exercício onde a equação foi dada. Uma vez representado, ó, o que eu quero, o que eu pretendo, eu vou olhar a equação e vou verificar se ela está balanceada. E aí a gente vai perceber que ela não está balanceada. Porque o gás carbônico é o CO2 e aí eu só tenho 1 oxigênio. Se faz necessário balanceamento. Então vem aqui, ó, e vou colocar aqui o coeficiente 2 para acertar o oxigênio. Só que quando eu faço isso, eu aumento a quantidade de ferro, 2 de ferro. E o carbono continua de um jeitinho só, 1 carbono de cada lado. Como que eu faço agora a leitura disso? 2 mols de óxido de ferro mais 1 mol de carbono juntos produzem 2 mols de ferro e 1 mol de CO2, certo? Agora, eu sei que a equação me mostra em molécula em mol, só que aqui em cima ele está falando de mol, né? Ele está falando assim, ó, quanto em massa eu vou precisar de minério para produzir 1 tonelada de ferro puro, de aço. Ele está falando de massa, que pode ser quilogramas, toneladas, gramas. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar nas minhas moléculas em massa molar, em quanto cada uma delas tem em mol, porque o mol não é a massa atômica em gramas. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, tenho minério e quero produzir ferro. Você viu que nesse exercício ele não pergunta nada a respeito do carbono e nada a respeito do CO2. Então, por enquanto, esqueça os dois. Vamos olhar na equação e vamos analisar o que é verdadeiro, o que é padrão para a equação. O que a equação está nos contando? Que 2 moléculas dessa geram 2 dessas. Que 2 mols desse geram 2 mols desse. Então, eu vou trazer para baixo da equação as 2 representações que me interessam. Aquele onde a informação foi dada e onde se faz o questionamento. Então, eu vou afirmar o seguinte, ó, de acordo com a equação, 2 mols de FeO produzem 2 mols de Fe. É isso que a equação me fala. Por que eu só trouxe os 2 para cá? Porque ele não quer saber nada do carbono nem do gás carbônico, então eu deixo os 2 quietinhos. Só que, de novo, aqui em cima ele não está falando de mol, aqui em cima ele está falando de massa, não é? Tanto em toneladas, em quilo ou em gramas. Então, será que a gente tem condição de saber quantos gramas valem essa quantidade? Sim, ó, a gente tem condição de saber fazendo a massa molar de cada um deles. Ó, vamos fazer 2 de FeO. Para isso, o que eu preciso? Informações lá da tabela periódica. Massa atômica do ferro,
massa atômica do oxigênio. Lembrando mais uma vez, vocês não precisam decorar isso. O exercício apresenta isso. Ou você tem acesso à tabela periódica, tá? Lá na tabela, o ferro é 56, o oxigênio é 16. Como são 2 mols, eu tenho que obedecer o balanceamento, por isso eu fiz o balanceamento. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui também, tá? Eu terei aqui o seguinte, ó, 56 vezes 2 dá 112. 112. 16 vezes 2 dá 32. Tem um total aqui, ó, de 144. Então, eu vou falar o seguinte, que 2 mols de ferro é a mesma coisa que 144 gramas. Então, toda vez que eu tenho 144 gramas, agora é como se eu estivesse começando uma regrinha de 3. Na vida é tudo regra de 3. Eu só vivo de regra de 3, mas é por aí mesmo, tá? Então, ó, que está em preto vai ser início de uma regra de 3, que é o meu padrão. Toda vez que eu tiver 144 gramas, eu consigo gerar 2 mols de ferro. Bom, quanto que é 2 de ferro? Ó, 2 de ferro, cada ferro é 56 vezes 2, 112. Toda vez que eu tiver 144, eu consigo produzir 112 gramas de aço, de ferro puro. Este é meu padrão. Isso é que o engenheiro industrial, o operador lá do processo vai usar como padrão. Toda vez que ele tem essa massa, ele consegue produzir isso. Aí a pergunta, e se eu quiser produzir 1 tonelada? Gente, eu posso fazer o seguinte, eu posso manter em toneladas, posso passar para grama, posso deixar em quilo, vou deixar em quilo. 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos, tá? Então, ó, 144 produzem 112. E se eu quiser produzir 1000 quilos, que eu acho que vai ficar mais perto do nosso dia a dia? E se eu quiser produzir 1000 quilos? X, tá? Aí eu preciso de X de matéria-prima. Mais uma vez, esse exercício, que é cálculo estequiométrico, é baseado em regrinha de 3. Agora vamos à montagem da regrinha de 3, ó. Vou apagar aqui as massas atômicas, as massas molares, que vocês já estão acostumados a fazer, não é? Então não é tão complexo assim pra gente não, tá? Pra gente ter espaço aqui para elaborar a representação da regrinha de 3, tá bom? Então, ó, para completarmos aqui, nós temos o seguinte, ó, quero encontrar o valor de X, não é? Ó, número com número eu multiplico, tá? Então, aqui eu tenho 144 gramas vezes 1000 quilos, dividido por 112 gramas. O que eu vou fazer aqui primeiro? Unidades equivalentes, vou cortar. Grama, corto com grama. 144 por 1000 dá 144 mil. Dividido por 112, de acordo com os meus cálculos aqui, deu aproximadamente 1.285 gramas. Então ele compra se fosse em toneladas, 1,2 toneladas para obter 1 tonelada. Nossa, então ele tem que colocar muito mais. Sim, porque quando ele abastece o forno com minério, aquele minério não é puro, então ele tem que colocar uma quantidade a mais, considerando o valor das impurezas, mais o carbono, mais as outras substâncias todas que são utilizadas nessa produção. Entende? Isso é estequiometria, uma análise em cima de um processo que é representado por uma equação. Aí você faz a leitura, verifica o que ele está perguntando, qual a massa de minério, o que ele está informando, sabendo que eu quero produzir tanto de aço. Aí você olha a equação, verifica se ela está balanceada. Uma vez balanceada, você vai trazer para fora da equação a representação daquelas 2 moléculas que nos interessam. Esse é o que eu quero saber para produzir esse. Então, trouxe para cá, pensei nesses valores em massas molares, lá na tabela periódica, tem que ser dada a massa do ferro, tem que ser dada a massa do oxigênio. Calculei essas quantidades de massa em gramas, em mol. 144 produz 112. Se eu quero produzir 1000 quilos, que é 1 tonelada, vou precisar de 1.285. Opa, desculpa, gente, aqui não saiu em grama, aqui saiu em quilo, né? Vou precisar de 1.285 quilos para que a produção seja feita, para que naquele dia, naquela hora, eu consiga extrair 1 tonelada de produto, entende? Se ele quiser produzir 10 toneladas, aí as quantidades que ele abastece o forno são de acordo com a necessidade da produção. Entendem? Primeiro exemplo, tudo bem?
deixa eu mostrar para vocês mais um exemplo de cálculo estequiométrico. Depois teremos lista de exercícios para vocês treinarem esse assunto. Esse é um assunto bastante pedido porque é alguma coisa muito útil no campo industrial. Quando se fabrica um medicamento, quando se faz um alimento industrializado, na produção, na indústria metalúrgica, né, que é a produção de metais, na indústria siderúrgica. Então, é raro um processo industrial que a gente chama essas indústrias de transformação, onde não se faz um cálculo estequiométrico. Então, o engenheiro químico, farmacêutico, o bioquímico, ou seja, o pessoal da área de tecnologia, né, mais ligada à área de ciências, vai fazer isso antes de abastecer o forno. Antes de abastecer, não é só forno, é reatores, preparadores. Então, por isso a necessidade desse conhecimento, tá? Bom, um outro exemplo que a gente pode citar era um exercício que falava o seguinte: quero produzir gás amônia. Para produzir gás amônia, eu uso gás nitrogênio, ele está falando aqui dos reagentes, das matérias-primas. Eu uso gás nitrogênio e eu uso gás hidrogênio. Tá? Então, esse foi o enunciado. Para fazer gás amônia, as matérias-primas são gás nitrogênio e gás hidrogênio. Ao juntar os dois, eu vou produzir o NH3. NH3 é amônia, gás amônia. A pergunta do exercício era a seguinte, ó. Quanto eu vou produzir de NH3? Quanto eu vou produzir de NH3? Se eu tiver disponível de nitrogênio, uma massa de 560 gramas. Quanto que eu vou produzir de NH3 se eu tiver disponível 560 gramas de um dos reagentes? Logicamente, que eu tenho massa de nitrogênio, tem que pôr hidrogênio também. Só que nesse exercício, ele foca um dos reagentes, uma das matérias-primas, tá? Ele não precisa ficar perguntando quanto que eu preciso de um, do outro. Então ele faz referência a um deles, certo? Então a equação do exercício foi dada. A pergunta é quanto que eu vou gerar de produto se eu tiver 560 gramas de um dos reagentes. Fiz a representação da informação do que ele pergunta. Agora, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é verificar se a equação está balanceada. Porque o cálculo estequiométrico, gente, ele se baseia na equação. Se a equação não estiver balanceada, você vai errar todo o procedimento. Então, primeira coisa, vamos olhar se a equação está balanceada. Ah, não está não. Porque ó, aqui tem 2 nitrogênios, aqui só tem 1, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2. Quando eu tenho na atmosfera, eu tenho a molécula gasosa de N2 e tenho a molécula de H2. Não adianta eu falar assim, vamos colocar aqui um N e aqui 3 Hs para dar NH3 certinho. Não existe isso. O que eu tenho para usar é N2, gás nitrogênio, H2, gás hidrogênio. Os dois juntos vão produzir o NH3. Agora eu tenho que balancear. Bom, o que a gente poderia propor? Ó, vamos balancear aqui o hidrogênio, porque os números são diferentes, a gente troca, tá? Ó, esse 3 que está aqui, você joga aqui como coeficiente do gás hidrogênio, e o 2 você joga aqui, ó, coeficiente da molécula de NH3. Com isso eu acertei quem também? O nitrogênio. Então agora tá certinho, tá? Agora tá tudo bem. Bom, nesta equação, quais são os reagentes, quais são as moléculas que eu vou utilizar? Vamos precisar falar alguma coisa do H2? Não, não vamos não. Porque o H2 ele está aqui representado como um dos reagentes, mas não foi mencionada a quantidade. Então eu só vou olhar para as equações, para aquelas moléculas onde coisas foram faladas a respeito. Então o que eu vou afirmar aqui? Ó? Que 1 mol de N2, toda vez que eu tiver 1 mol de N2, me diz a equação, que eu consigo produzir 2 mols de NH3. É isso que é verdade para mim. Aí o que eu preciso saber? Ó? Massa atômica do nitrogênio na tabela é 14, do hidrogênio é 1, tá? Agora, em preto, eu vou montar minha regrinha de 3. Bom, se nitrogênio é 14, 2, 28. O mol não é a massa atômica em gramas? Então, vamos falar o seguinte, toda vez que eu tiver 1 mol de N2, eu terei 28 gramas. 28 gramas de N2 vão produzir 2 mols de NH3. Bom, olha só, vamos pensar, ó.
Aqui daria 3 mais 14, 17. 17 vezes 2, 34. Ah, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, o N2 é cada nitrogênio. O N2 é assim, ó, cada nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28. O NH3, nitrogênio é 14, hidrogênio é 1. 1 vezes 3, 1 vezes 1, dá 17. 17 vezes 2, que são 2 mols, 34. Então, toda vez que eu ponho para reagir 28 gramas de nitrogênio, dá para produzir 34 gramas de NH3. A pergunta é, quanto eu vou produzir se eu tiver para usar 560 gramas? Aí você vai falar de novo, professor, essas continhas chatas. Esses exercícios não são umas contas tão complexas, tá? Não é tão assim. Quanto é 28 vezes 2? 28 vezes 2, 56. Vamos imaginar o seguinte, se aqui fosse 56, aqui ia dar o dobro, não é? Porque 28 produz 34, 56 produz 68. Como não é 56 e 560, vai produzir 10 vezes mais do que o dobro. Ó, x igual a, olha só, 560 vezes 34 dividido por 28. Grama corta com grama, resultado final aqui, ó, 680 gramas. Por que eu sei, por que eu fiz tão facinho? Porque eu pensei, bom, 28 produz 34, se fosse 56 é o dobro de 28, produziria aqui 68. Como não é 56 e 560, vamos produzir 10 vezes mais, 680 gramas. É essa quantidade de produto que eu consigo gerar se eu tiver para usar 560 gramas, tá? Bom, estamos iniciando o cálculo estequiométrico, esse é um cálculo estequiométrico simples. Nós vamos nas próximas aulas fazer o cálculo estequiométrico, onde nós vamos determinar quantidade de matéria produzida gasosa em litros, onde nós vamos determinar se eu tiver 10 desse, 20 do outro, quanto que eu consigo produzir. Nós vamos fazer cálculo estequiométrico, onde a gente vai calcular, vamos considerar a pureza dos reagentes, nós vamos fazer cálculo estequiométrico, onde nós vamos verificar o rendimento do processo. Então tem um monte de elaborações ainda para fazermos sobre estequiometria. Esse dos cálculos é o mais simples, o mais direto, que ele fala, tem um reagente, quanto que eu gero do produto? Quero produzir tal coisa, quanto que eu uso de um dos reagentes? Mas nós vamos trabalhar com cálculos mais elaborados. Vocês podem, na lista que eu vou mandar para vocês, já existem exercícios de cálculo estequiométrico direto, como esse, e exercícios mais elaborados. Vocês já podem tentar começar a fazer os mais simples, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.